A Igreja Aliança em Graça apresenta o verdadeiro Evangelho, a graça de Deus. Com você, o pastor Tiago. Inscreva-se neste canal. Dando continuidade a esse estudo sobre os rudimentos de obras mortas, é continuidade da lei e a graça. Hoje vamos falar sobre os rudimentos de obras mortas, Santa Ceia. Santa Ceia, ou ceia. Vamos ensinar isso aqui para os irmãos. Hebreus capítulo 6, versículo 1 diz assim: portanto, deixemos os ensinos elementares, ou os rudimentos, a respeito de Cristo, e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte, da fé em Deus. Mais uma vez eu quero orar com todos, inclusive com você que me assiste pelo YouTube. Pai, obrigado, Jesus, por essa palavra viva e eficaz. Fala conosco, em nome de Jesus. Ensina-nos, instrui-nos da Tua palavra, em nome do Senhor. Amém e amém, Senhor. Sem microfone, não é necessário, a minha voz é bem alta. Rudimentos de obras mortas, Santa Ceia. Santa Ceia, como o batismo, também é um rudimento. O que é rudimento, pastor? Que palavra é essa? Já estudamos aqui com os irmãos. O que é isso? O que é rudimentos? Obras mortas. Mas o que é a palavra rudimentos? Início. São os princípios elementares a respeito de Cristo. Então, o batismo foi um princípio, e que Paulo diz, agora deixa, eu já mostrei para os irmãos na semana passada, que hoje o batismo em água não tem nenhum efeito espiritual mais. O batismo que muda a vida, que transforma a vida, é o do Espírito Santo. Hoje, vamos falar sobre a Santa Ceia, ou a ceia, conforme alguns dizem, e que também é um princípio elementar, você vai entender hoje, e que hoje já não tem mais nenhum efeito. Então o pensamento de hoje do estudo é: se Deus é Espírito, Deus é Espírito? Sim. Ele procura adoradores que o adorem de que forma? Em espírito e em verdade. Então Deus é Espírito e quer ser adorado em espírito e em verdade. A pergunta que eu faço é: o alimento deve ser físico ou espiritual? Quando a gente fala em ceia, o que é isso? O que significa a palavra ceia? Comer, alimento. Bom, se Deus é Espírito e Ele procura adoradores que o adorem em espírito, então o alimento de Deus para nós tem que ser espiritual ou físico? Físico. Não há sentido. Então o objetivo desse estudo hoje é mostrar que a Santa Ceia, ou a ceia celebrada por cristãos católicos e evangélicos, é apenas um símbolo. Símbolo, guarda essa palavra, símbolo e ritual que não tem efeito algum para a vida espiritual. Um símbolo, um ritual que não tem mais efeito. Ele teve um efeito simbólico em um tempo, lá atrás, antes de Cristo. Depois de Cristo não tem mais efeito. Pastor, mas 95%, 99% das igrejas fazem, promovem, fazem e celebram a ceia. Sim. Batizam em água, sim. Mas nós não estamos aqui para seguir o fluxo. A gente está aqui para estudar a palavra. Se eu mostrar para você que não é necessário, você crê? Amém. Mostrar a palavra. Você que me assiste pelo YouTube, você tem aí a sua Bíblia. Você pode pegar a sua Bíblia, seja católica, não importa. A Bíblia Sagrada é uma só. Apenas, às vezes você vai ver um livro a mais aqui, outro ali, mas o contexto em geral é o mesmo. Então, eu vou mostrar na Bíblia. Pastor, mas é pecado eu tomar a ceia? É pecado eu batizar nas águas? Não, é desnecessário, não tem necessidade alguma, não tem efeito espiritual na vida das pessoas. E em especial, o batismo nas águas e a ceia
ceia foi criada no meio evangélico para manipulação e controlar as pessoas. Sim ou não? Você controla as pessoas pela ceia. Você controla as pessoas pelo batismo. Você gera uma condenação e uma culpa na mente das pessoas. Olha, você errou, se você fez isso, se você fez aquilo, você não vai poder tomar ceia. Então a ceia se tornou uma forma de manipulação. Isso você pensa comigo, raciocina comigo. O Deus da Bíblia, o Deus da vida, o Deus da nossa salvação é um Deus de manipulação? Não, não é. Ele é um Deus de amor. Sabe como é que Deus quer se relacionar conosco? Não por manipulação, mas por amor. Amor é uma entrega gostosa, é uma caminhada saudável. Então, eu vou te mostrar desde os inícios primórdios da ceia, né? Olha só, vamos relembrar que a lei composta de ordenanças e cerimoniais. Sim, os irmãos já entenderam isso. A lei é composta, a antiga aliança, o antigo pacto é composta de ordenanças e cerimoniais. Era apenas o que? Sombra, diga comigo, sombra. Sombra do que viria a ser o novo pacto. Era uma sombra. O velho pacto, tudo que se fazia no velho pacto, tudo, era uma sombra que se tornou realidade em Cristo. Cristo é a realidade. Então o velho pacto, a velha aliança se cumpriu, o Velho Testamento se cumpriu inteiro em Cristo. Por isso que em Cristo se estabeleceu uma nova aliança, a partir daí. Então olha o que diz o escritor aos Hebreus, que eu creio que foi Paulo, Hebreus 10:1. A lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir. Uma sombra. E não a sua realidade. Por isso ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos, ano a ano, mês a mês, primeiro domingo não sei de quanto, segundo domingo não sei da quanta, último domingo não sei do que, mês a mês, ano a ano, não é assim? Repetidos, então, ela nunca consegue, mediante os mesmos cerimoniais, os mesmos rituais, os mesmos sacrifícios de ano em ano, de mês em mês, de tempo em tempo, aperfeiçoar-se e se aproxima para adorar. Então, a ceia é uma repetição que se faz, e você nunca viu ninguém aperfeito por causa disso. Sim ou não? Sim. Não aperfeiçoa. É uma sombra. Então, tudo que tem no velho pacto, eu vou mostrar só duas sombras hoje, porque se eu for mostrar todas as sombras que o velho pacto apresenta e tudo que se tornou realidade hoje, a gente passaria aqui o dia inteiro. Eu vou mostrar duas sombras que o velho pacto fala e que hoje é realidade em nossas vidas. Eu não preciso mais de usar esse símbolo. Então, sombra significa símbolos nesse sentido aqui. Então vamos lá. Olha o que diz aqui. O óleo simboliza o que no velho pacto? Você sabe disso? Óleo. Por que eu não tenho nenhum óleo aqui? Porque eu não carrego símbolo mais. Você vai entender isso. Olha lá em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13. Olha só. Samuel tomou o vaso cheio de óleo e o ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi e Samuel voltou para Ramá. Então, o óleo do velho pacto, Samuel está onde? Antes de Cristo, depois de Cristo? Antes de Cristo. Então, o óleo do velho pacto simbolizava a presença do Espírito Santo na vida da pessoa. Então, quando Samuel derramou o óleo sobre Davi, diz que o Espírito Santo apossou sobre ele. Velho pacto, sombra, simbologia. Pastor, mas hoje também não tem que ter um óleo que tem que derramar? Não, hoje não tem mais. Porque aquele óleo que simbolizava o Espírito Santo no velho pacto, hoje nós temos o Espírito Santo permanentemente em nossas vidas. Olha o que diz. Olha só o que diz. Veja se hoje precisamos de símbolos. Olha só. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Vocês não sabem que são o quê? Santuários de Deus, moradas de Deus. Onde é que Deus mora? Nós. Dentro de nós, santuário de Deus.
Se eu já sou morada do Deus vivo, Deus habita dentro de nós, eu vou precisar de óleo aqui agora para poder simbolizar o Espírito Santo? Não. Então o óleo, que era uma sombra, do velho pacto, ele se concretizou no novo pacto na realidade. Hoje o Espírito Santo habita dentro de nós. Eu não preciso mais de óleo nenhum para ungir ninguém. Vamos lá. Segunda sombra, a arca da aliança simbolizava a presença de Deus entre o povo. Sabia disso? Você sabe que tem um ministério aí, que eu não vou dizer não, mas todos já sabem quem que é, depois isso vai para o YouTube, né? Vai ter um ministério aí que mandou construir uma arca e fica passando essa arca de templo a templo, de catedral a catedral, para, sabe, não, porque aonde a arca passar o poder de Deus, a presença de Deus, mas a arca era uma sombra do velho pacto, simbolizava a presença de Deus entre o povo do Senhor. Olha o que diz aqui, ó, Josué 4:7, respondam que as águas do Jordão foram interrompidas diante da arca da aliança do Senhor. Quando a arca atravessou o Jordão, as águas foram interrompidas, porque a arca simbolizava a presença de Deus. Então o rio Jordão se abriu com a presença da arca, porque a arca simbolizava a presença de Deus. Essas pedras serão um memorial perpétuo para o povo de Israel. Então a arca da aliança do Senhor, no velho pacto, era uma sombra. Se eu trouxer a arca da aliança para o novo pacto, e até tem muitos cristãos que ficam preocupados, onde é que está a arca do Senhor? Onde que está a arca do Senhor? Que coisa ridícula. Eu não tenho que me preocupar com a arca da aliança. Não tenho que me preocupar com isso mais. Isso é uma sombra, irmãos. E qual que é a realidade de hoje? Vai lá, Tiago. Qual que é a realidade de hoje? Olha só. Veja se precisamos da arca da aliança para garantir a presença de Deus agora. Jesus disse no Mateus, depois que ele havia ressuscitado, tudo que ele apareceu para os seus discípulos, estava ascendendo aos céus. Ele diz, Mateus 28:20, ensinando-os a obedecer a tudo que eu vos ordenei a vocês. E eu estarei com vocês, sempre com vocês, até o fim dos... Aí eu preciso de arca agora? Eu preciso de arca. Ele disse, eu estarei. Eu ressuscitei. Eu cumpri a lei. Eu estarei com vocês para sempre. Não preciso de arca nenhuma, de nenhum símbolo mais. Por que eu estou fazendo essa introdução? Para os irmãos entenderem. A hora que a gente chegar no ponto da ceia, você vai entender muito bem por que a gente não celebra a ceia aqui. Porque celebrar a ceia é como você também trazer a arca da aliança aqui para dentro. É como você pegar o óleo e colocar aqui dentro. É símbolo, foi símbolo que se concretizou, que se concluiu em Cristo. E quem está em Cristo não está em sombra, está na realidade da vida espiritual. Então repare que tudo no Velho Testamento era símbolo e se cumpriu em Cristo. Portanto, a nova aliança não faz sentido termos símbolos e cerimoniais, já que todos os símbolos e rituais se cumpriram em Cristo. Se cumpriu. Qualquer símbolo que você pegar, vamos pegar o símbolo da cruz. A cruz simboliza maldição. Para que eu vou mexer com cruz? Pastor, mas não tem que pegar símbolo nenhum, irmãos. Mas vamos usar o candelabro. Para que esse símbolo do Velho Testamento, irmãos? Tudo se cumpriu em Cristo. Pastor, eu gosto do símbolo da estrela de Davi. Estrela de Davi, Davi nunca teve estrela, que lá foi criado pelo satanista, por Hitler. Ele criou o símbolo da estrela israelita que existe até hoje. Você pesquisar, você vai perceber que isso tem nada a ver com Israel, nada a ver. O Israel antigo lá, dos dias de Davi, ninguém usava estrela, coisa nenhuma. Mas o povo evangélico está cheio de símbolos, cheinho de símbolo. E todo dia estão criando mais. É rosa ungida. É ou não é? Antigamente, há uns 40 anos atrás, era apenas o óleo ungido. Depois entrou a água ungida. É ou não é, irmãos? Aí depois foi entrando rosa ungida. Tem até vassoura ungida aí no meio do povo. Tem farinha ungida, tem lâmpada ungida. Eles ungem a lâmpada para você colocar lá e quando você
Paulo chega a chamar isso de doutrinas de demônios, ensinos de demônios, porque tira a soberania de Deus. Então nós não precisamos de nenhum símbolo, de nenhum ritual, de nenhuma cerimônia, nada disso no novo pacto. Agora nós vemos por fé. Fé naquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Nós somos o povo da fé. Amém. Eu não preciso tocar em nada. Eu não preciso ver nada. Eu creio que Cristo na cruz do Calvário já nos deu a vitória eterna. Amém? Amém. Vamos lá, segue. Então veja que Deus quer ser adorado em espírito e em verdade. João capítulo 4, versículo 23 e 24. No entanto, está chegando a hora. Olha só, Jesus estava, o Cristo da carne, conversando com a mulher samaritana. Ele diz: olha, está chegando a hora, com 33 anos eu vou estabelecer a nova aliança. Está chegando a hora. Ela, está chegando a hora, e de fato já chegou. Oh, beleza, acabou. Em que os verdadeiros adoradores o adorarão o Pai em espírito e em verdade. Ou seja, os adoradores verdadeiros não vai adorar o Pai com rituais, com cerimoniais, com simbologia, não. Vai adorar o Pai em espírito e em verdade. É no espírito, é nas suas faculdades mentais, é no seu coração, é no seu íntimo, é no seu ser que você vai adorar Deus. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em... Então Deus é espírito, irmãos. Toda comida que a gente come e toda a bebida que a gente bebe é para o espírito ou é para a carne, irmãos? Por favor. Sabe qual que é a comida para o espírito? Quem pode dizer? É a palavra. A palavra. A palavra. A nossa carcaça física se alimenta pela boca. O nosso espírito se alimenta pelo ouvido. Então não adianta você comer um pão simbolizando e você beber um vinho simbolizando, porque aquilo só tem efeito físico. Não haverá efeito espiritual, porque Jesus diz: Deus é espírito e os adoradores terão que adorar a Deus agora no espírito, lá dentro, no ser, lá dentro, com os pensamentos, com os sentimentos, lá dentro. Não tem a ver com nada físico, palpável. Você está entendendo? Amém. Segue lá. Pense comigo. Se eu devo adorar a Deus em espírito e em verdade, a pergunta que eu faço é inteligente querer servir a Deus com alimentos físicos, pão e vinho? É inteligente isso? Não é inteligente. O que as pessoas fazem no meio evangélico e no meio católico? Chega, no catolicismo toma a hóstia, né? Então o padre vai lá, faz aquela filha enorme assim, dá a hóstia na boca, toma, bebe o vinho, tal, volta, sai dali e já começa a cobiçar a mulher do próximo, já começa a mentir. É ou não é, irmão? Sim ou não? Julgar as pessoas, condenar as pessoas, ser desonesto. Sim ou não? Os evangélicos é a mesma coisa. Os evangélicos é um pouco pior. Fica o mês inteiro fazendo um monte de burrada, vivendo na carne, manifestando as obras da carne. Aí chega no domingo da ceia, ele vê o sol. Tudo errado. Eu não tenho que ser santo um dia, eu tenho que ser santo todo dia. E tem que ser santo no Senhor, naquilo que Ele santificou, naquilo que Ele fez em nossas vidas. Ter uma caminhada com Deus diária, reconhecer os nossos erros e os pontos em que nós temos que melhorar. E que dia após dia rever os nossos conceitos de vida. É uma caminhada espiritual. Salvo nós estamos. A nossa luta diária é viver como salvo. Não faz sentido. O café que nós tomamos agora há pouco e o bolo que nós comemos, que a manteiga que trouxe, é por físicos. Entra na boca. É ou não é?
cai no estômago, o estômago digere, o que é bom joga para o sangue, o que não é bom joga para o intestino joga para fora. Simples. O nosso espírito não é afetado, mas quando você ouve a palavra de Deus, quando Deus fala conosco, o eleito, a eleita não suporta, o coração rasga, ele dobra você de joelho, você cai, você diz: de fato, a partir de hoje eu sou uma nova criatura. Muda! A palavra muda. Porque é o alimento de Deus. Quantas vezes você chegou num ambiente como esse, às vezes desanimado, triste, cabisbaixo, meio enfraquecido, de repente Deus vem e traz uma palavra e você, sim ou não? Por quê? Porque é o alimento de Deus, é a ceia do Senhor para a tua vida, a comida do Senhor para a tua vida. Pastor, mas eu vivi 30 anos lá no sistema tomando a ceia. Eu também vivi 20. Me jogaram na água aos 12 anos, e com os 12 anos comecei a tomar ceia, e aí já tem um monte de pressão, e olha, você não pode fazer isso, olha, dá cacete, se você tomar ceia, você morre, se você tiver pecado, olha, eu sou adolescente, meus hormônios estão assim, mas você vai morrer, vai morrer, você sabe o desespero que isso dá? Aí é pro grupo de jovem, e um dia aquele pastorzão vai irmão jovem, tem que viver em santidade. Eu, Senhor, às vezes a minha está pulando do corpo, e os irmãos, e o que eu vou fazer, meu Deus? Você não é batizado, tem que tomar ceia. Cuidado! Condenação e morte é o que o sistema faz com ceia e com batismo. Louvado seja Deus que hoje eu posso relacionar com os meus filhos em graça. E você também. Então não faz sentido a gente querer servir a Deus com alimentos físicos, irmãos. Se Deus é espírito, eu tenho que servir a Ele em espírito e em verdade. Isso não é inteligente. Veja o que diz a nova aliança sobre alimentos físicos. Romanos, é o apóstolo Paulo, olha ele entrando de novo aí. Romanos, capítulo 14, versículo 17. Pois o reino de Deus, onde Deus é espírito e os seus adoradores têm que o adorar em espírito e em verdade, o reino de Deus não é comida e nem bebida física, mas justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Amém. Qual que é o nosso alimento? Justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Isso é o reino de Deus. Comida é para a carne. Justiça, paz, alegria no Espírito Santo é para o Espírito. No reino de Deus, hoje já não tem mais sentido. Segue. Veja o que Jesus falou sobre o alimento espiritual agora. Romanos 10, João capítulo 6, versículo 63. Jesus diz assim, ó: o Espírito é que vivifica. A carne, para nada produz, nada que se aproveite. Para nada aproveita. Aí ele fala: as palavras que eu disse são o quê? Espírito e vida. Palavra. Mas tudo que você faz para a carne tem algum proveito? Nenhum. Amém? Amém? Não dá vontade de sair lá fora e gritar na orelha do outro? Ah, não tem sentido. Não tem sentido. Sério. Agora, após essa introdução, podemos começar a entrar agora no assunto da ceia. Veja como Jesus diz e pense se ele está dizendo de forma literal ou simbolicamente. Agora presta muita atenção nesse texto bíblico aqui, que é de João, capítulo 6, é sequência inclusive,
6, do 48 ao 58. É um texto, não é versículo isolado, é um texto. Presta muita atenção nisso aqui. Jesus diz assim: eu sou o pão da vida. Que pão é esse? Físico ou espiritual? Ele diz: eu sou o pão da vida. Como é que nós alimentamos desse pão que é Jesus? Ouvindo a palavra dele, irmãos. Ouvindo a palavra dele. Ele falou: eu sou o pão vivo. Sério. Olha o que ele vai falar. Os seus antepassados, velho pacto, irmãos, velha aliança, Israel, velho Israel. Os seus antepassados comeram o maná do deserto. Físico, sim ou não? Era físico ou espiritual? Físico, mas morreram. Porque o que é para o físico não vai levar você para a eternidade. Sim ou não? Não vai levar você para a eternidade. O maná físico, a comida física, não leva ninguém para a eternidade. Mas o espiritual é que ele fala: todavia, aqui está o pão espiritual que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Sim. Jesus diz: aquele que crê em mim nunca morrerá. Ele está dizendo isso fisicamente ou espiritualmente? Espiritualmente. Espiritualmente, amado. Aí a lei pega isso aqui, irmão. Pega isso aqui e fala: tá vendo? Comeu pão, serviu. Jesus está falando simbolicamente, dizendo: olha, tem que ser espiritual a coisa. Segue. Ele segue no texto: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Olha, pão vivo que desceu do céu. Esse pão não pode ser físico, irmão, tem que ser espiritual. Se alguém comer desse pão, espiritual, viverá para sempre. Aleluia, glória a Deus. Sim, a pessoa ouve, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e jamais perecerão. Está vendo aqui? Pão vivo que desceu do céu. É a palavra do Senhor. Fala assim: esse pão é a minha carne. Olha lá, aí a lei pega aqui. Está aqui, pão. Aqui, a carne. Que eu darei pela vida do mundo. Ele está dizendo: olha, a minha carne será dilacerada, moída. Porque a partir de então, todos os que ouvirem, que crerem, que receberem, receberá a vida eterna. Os eleitos. Então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si: como pode esse homem nos oferecer a sua carne? Porque eles estavam entendendo de forma física. Eles não estão entendendo o que é. Como até hoje é assim. No catolicismo eles falam que na hora a hóstia vira o corpo, a carne de Jesus. Não vira, a transubstanciação. Vira. Que vira o quê, mano? Entra com o intestino. Para com esse negócio. Que nem pão é hóstia, não tem nada a ver com Deus. Ele diz: olha, esse homem nos oferece a sua carne para comermos. Então a mentalidade deles é palpável, físico. Até hoje são assim. Mas Jesus estava falando de forma espiritual. Até hoje o povo não entende, irmão, que tudo é espiritual com Deus, porque Deus é espírito e nós temos que adorar em espírito e verdade. Jesus lhes disse: eu digo a verdade, se vocês não comerem a minha carne, a carne do Filho do Homem, e não beberem o seu sangue, a lei gosta desse texto, não terão vida em si mesmos. Se vocês não comerem, não se saciarem espiritualmente daquilo que eu vou fazer na cruz do Calvário, que o meu corpo, a minha carne será moída e o meu sangue será derramado, se vocês não comerem, não beberem daquilo que eu vou realizar na cruz, vocês não terão vida eterna. É isso que ele estava dizendo. Ele não está falando: todo mês vocês vão ter que comer um pedacinho de pão e um negocinho de suco. Não, ele não está dizendo isso, não. Ele está dizendo: o que eu vou
cruz lá, se você não se alimentar espiritualmente daquilo que eu vou fazer na cruz, você não vai ter vida eterna. E não é assim. Não é assim. Não terão vida em si mesmo. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Lógico. Todo aquele que acredita que Cristo na cruz foi moído pelos teus pecados, que foi ali foi perdoado para sempre, então ele tem a vida eterna. E eu os ressuscitarei no último dia. Você entendeu? Amém. É espiritual. Segue. Pois a minha carne espiritual é verdadeiramente comida. Então a carne é comida. E o meu sangue é espiritual, Maria. É verdadeiramente bebido. Sim. Qual é o culto? Qual é a reunião? Qual é a ceia que nós fazemos aqui, irmãos? Cada reunião que a gente faz é uma ceia. Que a gente não fala da carne, do sacrifício de Cristo. Fala a mim. Você está comendo constantemente a carne e o sangue do Senhor? É ou não é? Não, pastor, a ceia é só uma vez por mês. Uma vez por mês. Não, a ceia é todo dia. Sabe quando você abre a Bíblia na sua casa? Você começa a meditar, você está ceiando. Quando você reúne com outro irmão e começa a dar a Bíblia, você está ceiando. Você começa a meditar, está ceiando. Alimento espiritual. Aí ele diz: todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Tudo espiritual, não tem nada literal físico aqui, porque o físico ele já falou lá no começo, foi o maná que desceu do céu lá que Israel comeu e morreu. É o físico. O espiritual ele está começando a falar: olha, eu sou como vivo que desceu. Eu vou para a cruz. Se você não comer espiritualmente da minha carne, do meu sangue que eu vou derramar na cruz, se você não tomar dessa certeza, se você não beber e não comer disso, você não vai viver eternamente. Mas se você comer e se você beber, você vai viver eternamente. Isso não é literal, não é físico. Ele fez a comparação desde o início, mostrando o maná físico e o pão espiritual que desceu do céu. E o povo está até hoje achando que um pão e um vinho é necessário para você ter a vida eterna. Que absurdo. Sério. Veja que não faz sentido imaginar que Jesus esteja falando de uma comida e uma bebida física. É óbvio que ele está falando de uma comida e bebida espiritual, irmão. Isso aqui, é óbvio isso. É óbvio isso. Ele mesmo disse, João 6,63, as palavras, a comida e a bebida que eu disse são espírito e vida. É a palavra, não tem nada a ver com físico. É espiritual. Segue. Veja outro exemplo de Jesus falando de uma forma simbólica para representar o espiritual. Então, voltando lá na conversa de Jesus com a mulher samaritana, João 4, 12 e 13. Jesus respondeu: quem beber desta água aqui, ele falou, do poço, ó, físico, está vendo essa água? H2O, duas moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio. Quem beber dessa água aqui, o que ele falou? Terá sede? Sim ou não? Porque é físico. É físico, é palpável, é material. Aí ele fala: mas quem beber da água, que água é essa, irmãos? Espiritual. É espiritual. Da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. É espiritual, irmão. Jesus ele não veio escravizar ninguém por coisas físicas. Ele não veio exaltar nenhum ritual, nenhum fator físico. Ele veio para mostrar que o espiritual se sobrepõe ao material, irmãos. Aí ele diz: ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. O que é isso? Espiritual, irmãos. Então ele falou para a mulher: então, o pão é espiritual, o vinho é espiritual, é tudo espiritual hoje, a água é espiritual. Quanto engano, né, irmãos? Quanto engano. Você sabe que esse assunto da ceia
foi um dos últimos assuntos a sair da minha vida. Os irmãos sabem disso, que eu celebrei ceia aqui quando nós iniciamos. A ceia tinha sido a única coisa que tinha ficado, porque eu travei. Eu não conseguia, sabe quando você? E um dia Deus falou para mim: você não está percebendo que esse pouquinho de fermento está causando confusão no meio do meu povo? Tira esse negócio. E causava mesmo. Alguém chegou em mim aqui e falou assim: escuta, vai dar ou não vai dar ceia para a criança? Como é que funciona isso aí? Eu travei. E agora? Se eu falar que não, eu estou excluindo. Se eu falar que sim, eu tenho que justificar o que está acontecendo. Como é que eu faço agora? E começou aquela confusão. Eu já vivendo em graça, mas com um pouquinho de fermento. Mas um pouquinho de fermento na massa, acontece o quê? Levera. E começou a dar problema. Um dia eu falando com Deus, eu falei: eu ainda tenho dúvida. Ele falou: tudo bem, fica com a sua dúvida aí, mas tira isso do meu povo. Para de fazer isso aí. O dia que você não tiver mais dúvida, o dia que eu te esclarecer, te iluminar, você vai explicar para o meu povo, mas tira! E eu tirei, vai. Aí eu falei: vamos fazer um teste de 30 dias. Aí eu fiz os 30 dias, as coisas ficou bom, 60 dias, 60, um ano, 2 anos, e passou, acabou, nunca mais. Acabou a confusão e o problema. Amém, irmãos? Amém. Então, olha o que eu vou dizer. Eu entendo e sei que esse é um assunto complexo e muitas vezes as pessoas não conseguem entender de imediato. Vai demorar um pouco. Sério? Então, vejamos o que aconteceu na última Páscoa. Páscoa, o que era Páscoa, irmãos? Páscoa era uma festa judaica que se fazia uma vez por ano para comemorar a saída de Israel do Egito. A primeira Páscoa foi feita lá dentro do Egito. No último dia que o povo de Israel estava no Egito, Deus apareceu a Moisés e Arão e Deus disse: olha, é o seguinte, hoje eu tiro meu povo do Egito. Já na 10ª praga que Deus enviava ao Egito. Então você vai fazer o seguinte: você vai matar, fala para o meu povo matar um cordeiro, e deu todas as características, tudo simbolizando. Pegar o sangue desse cordeiro e passar sobre os umbrais da porta, e pegar a carne, cozinhar e tal, e fazer, comer entre o povo, porque agora na 10ª praga, o anjo da morte vai passar, e aonde tiver o sangue do cordeiro aspergindo sobre os umbrais da porta, ele não vai entrar, mas aonde não tiver, ele vai entrar e vai matar todos os primogênitos. E o meu povo é para comer a Páscoa, é para comemorar, porque hoje eu vou arrancar o meu povo de debaixo da servidão do Egito. Isso começou a chamar de Páscoa. A partir de então, todo ano, até hoje, os judeus de sinagoga, os praticantes do judaísmo, da Torá, eles comem Páscoa dessa forma. Então eles comem hoje a Páscoa com ervas amargas, para lembrar dos antepassados, do que ficou no Egito, que foi escravizado por 400 anos. Então eles lembram o passado. Eles lembram a saída de Israel do Egito. Pois bem, o Jesus da carne era o quê? Judeu. Ele chegou, ele já tinha comido a Páscoa outras vezes com o seu discípulo, mas ele queria comer a última Páscoa antes de ir para a cruz. Então ele vai e diz assim, Mateus 26, 17 a 30. No primeiro dia da festa dos pães ázimos, dos pães sem fermento, os discípulos dirigiram-se a Jesus e lhes perguntaram: onde queres que preparemos a refeição da Páscoa? Então, a refeição do quê? Você sabe quem é que podia comer Páscoa? Quem podia comer Páscoa? Só judeu. Faz sentido quem não é judeu comer Páscoa? Judeu que tem que comer Páscoa, comemorar a saída dos judeus de Israel, do Egito. Não faz sentido outra pessoa fora do judaísmo comer Páscoa. Jesus era judeu, Jesus da carne era judeu, e os discípulos todos judeus. Então ele falou: quero comer a refeição da Páscoa com vocês, comemorando. Tá bom, sério. E eles responderam dizendo que entrasse na cidade, procurasse um certo homem. Ele respondeu: vai lá, procura um homem, né? E ele dissesse: o mestre diz, o meu tempo está próximo, está próximo,
celebrar a Páscoa. Não é ceia não, e nem Santa Ceia não, Páscoa, com meus discípulos em sua mão, os meus discípulos. Não tinha uma multidão de gente que passava, que seguia Jesus durante o seu ministério? Muitos deles não eram judeus. Centurião não era judeu, não era judeu. Romanos, cananeus, uma série de gente que Jesus cruzou o caminho, que curou, que fez, que manifestou. Aquela mulher lá que falou, não, mas das migalhas cai, o cachorrinho come, ela não era judeu. Mas na hora de comer a Páscoa, ele diz, olha, eu vou comer a Páscoa com os meus discípulos, judeus, em sua casa. Pois bem, os discípulos fizeram como Jesus os havia instruído e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, Jesus estava reclinado à mesa com os 12, e enquanto ele estava comendo, ele disse, digo que certamente um de vocês me trairá. Bom, ele anuncia o traidor. Então ele estava comendo o que com os discípulos? Não era Santa Ceia, não era ceia, Páscoa. Guarda isso, sério. Vamos lá. Enquanto comia, Jesus tomou o pão físico, irmãos. Olha a simbologia. Jesus estava vivo ainda, estava cumprindo a lei. Pegou o pão físico, que era o quê? Sombra. Pegou o pão físico, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos. Era Páscoa. Dizendo, tomem e comam. Isso é o meu corpo. Simbólico. Sim ou não? Então, simbolizando, simbólico. Em seguida, tomou o cálice físico também, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo, bebam deles todos vocês. Era simbologia, ele estava fazendo uma simbologia do que ia acontecer com ele agora há pouco. Sério. Isto é o meu sangue, simbólico, da aliança que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Então, ele estava dizendo, olha, aqui o sistema fala assim, está vendo aqui? Ele está inaugurando a ceia. Mentira. Ele não está inaugurando a ceia. Ele está usando a Páscoa que simbolizava a libertação de Israel, que simbolizava a inauguração da aliança da lei, porque depois, logo da saída de Israel do Egito, Deus deu a lei a Moisés, e Moisés então começou, não é assim? A lei foi dada por intermédio de Moisés, então a Páscoa inaugurou a lei. Ele estava dizendo, olha, a Páscoa, a lei vai até aqui agora, eu não estou indo para a cruz, e o negócio vai se cumprir na cruz, tudo vai cumprir na cruz. É isso que ele estava dizendo, simbólico, que, olha lá, isso é o meu sangue, simbólico, da aliança, lógico. O sangue de Cristo não é o sangue da aliança? E eu preciso de simbolizar algum sangue de Cristo agora, hoje? Eu preciso, porque eu tenho vivo por fé. Eu tenho certeza que o sangue de Cristo está sobre a minha vida, porque é espiritual. Amém? Que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Vamos lá. Aí, eu digo que de agora em diante, olha só, aí Deus termina dizendo, ó, de agora em diante, ó, agora em diante. Imagina, eu estou comendo aqui com vocês, ó, o pão, o vinho, esse é o meu corpo, esse aqui é o meu sangue e tal, que é dado por vós. Aí ele fala, ó, de agora em diante, não beberei desse fruto da videira mais. Não é para beber, né? Físico, ele está dizendo, físico, não é mais. É, ó, acabou, estou indo para a cruz agora, está comendo, não tem mais. Já faz, desde de 400 depois de Cristo, que o povo está tomando do suco da vide e dizendo que é o sangue de Cristo. Ele falou, não é para beber mais do fruto da vide, está lá, irmãos. Até aquele dia em que eu beberei um vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Está dizendo, olha, acabou esse negócio, viu? Acabou de todo ano, de pão, de beber, acabou. Físico, acabou. Agora vai ser espiritual. Não quero que vocês mais tomem isso. E o povo está tomando. Sério. Vejamos, vamos estudar agora o texto principal que é usado pela tradição cristã. Eu acho que dá tempo de nós passar aí, vamos 10 minutos. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 17 a 34. Isso aqui é o texto principal que se usa no sistema tradicional evangélico para celebrar a ceia. E esse texto, Paulo está dizendo para não comer literalmente, não beber literalmente.
mas sim espiritualmente a ceia do Senhor. E o povo está fazendo o contrário, usando o texto, torcendo a interpretação e fazendo o povo beber, literalmente, comer literalmente, falando que aquilo é corpo, que aquilo é necessário para a vida espiritual. Então ele vai. 1 Coríntios, não, volta lá no filho, volta, para não ler. Ó, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 17 ao 34, é o texto completo. Entretanto, nisto que eu vou dizer, não os elogio. Então ele vai dizer, olha, eu vou conversar com vocês um assunto que não dá para elogiar vocês. Vocês sabem, né? A igreja de Coríntios eram os irmãos o quê? Carnais. Quem sabe disso? Quem já leu alguma coisa em Coríntios? Era uma igreja carnal. O que é isso? É uma igreja de povo que fica olhando muito físico, palpável. O povo só fica olhando o que é material, o que é carnal, não o espiritual. Então, ele fala, o que eu vou dizer com vocês eu não posso elogiar, pois as reuniões de vocês mais fazem mal que bem. Ah, você conhece isso? Sistema? Você conhece as reuniões, como é que o sistema faz aí fora? Faz mais mal do que bem. As pessoas chegam tristes e saem tristes duas vezes. As pessoas chegam, às vezes, motivadas e saem desmotivadas. As pessoas chegam meio feridas e saem arrebentadas. Porque as reuniões fazem mal e não bem. Continua. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões. Olha como é que é divisões. Por que há divisões? Porque tem gente carnal e tem gente espiritual. Vocês olham o físico e o espiritual. Tem gente, então tem divisões entre vocês. E até certo ponto eu creio, pois é necessário que haja divergência entre vocês, para que seja conhecido quais entre vocês são aprovados, ou seja, quais são os que estão voltados para o espiritual e não para o físico. Paulo diz, é bom que haja divisões, é bom que vocês tenham essa para que manifeste os que estão focados no espiritual e o que está focado no carnal, tem que manifestar entre vocês. Segue lá. Quando vocês se reúnem, não é para comer, olha lá, o físico, comer. Ele falou, não é para comer fisicamente a ceia do Senhor. Eles estavam comendo fisicamente, conforme hoje está comendo fisicamente. Paulo diz, não é para comer, não é. Porque cada um come a sua própria ceia onde? Sem esperar pelos outros, na sua casa. Assim, enquanto um fica com fome e o outro sempre água, não é assim? Estavam comendo literalmente, não espiritualmente. Então Paulo diz, ó, vocês estão comendo, em vez de vocês comer na casa de vocês, beber lá na casa de vocês, come lá, vocês estão comendo aqui. E falar que isso tem alguma coisa, algum efeito espiritual, vocês estão loucos, não é para fazer isso, não é para comer aqui, literalmente. Come na tua casa. Faz a sua ceia na tua casa. É ou não é? Porque o que era a Páscoa? A Páscoa era uma festa onde as pessoas comiam. E é até hoje festa mesmo, de comer. E achar que aquilo ali, aquelas comidas, as ervas, e aquele pão, aquela coisa toda, pão sem fermento, aquilo então tinha algum efeito espiritual. Paulo diz, olha gente, não é para comer literalmente, fisicamente, não é para fazer isso. Sério? Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Físico? Você comer na sua casa. Aqui a comida é espiritual, sim ou não? Espiritual. Não adianta eu falar, olha irmão, esse pão aqui agora está ungido, você vai comer, vai te fazer efeito espiritual. Não vai fazer. Isso é mentira. Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm. Que direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Então, transformar o ambiente que deve ser espiritual em físico é uma afronta ao Cordeiro do Senhor. É uma afronta. Segue. Pois recebi do Senhor, aí ele vai falar que vai voltar naquele texto que nós lemos lá atrás. Do Senhor, o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, literal. Ele está dizendo, olha, eu recebi que isso foi feito antes da cruz, que Cristo fez isso lá. E tendo dado graça, partiu e disse, isto é o meu corpo, simbolicamente, que é dado por vós, em favor de vós, faça isso em memória de mim. Então ele diz, olha, em memória de mim, porque estava anunciando a morte do Senhor. Ele diz, daqui a pouquinho eu vou morrer. Então eu quero que vocês comam em memória, aqui, ó, come e beba em memória da minha morte agora há pouco. Agora, eu pergunto para você, Jesus está morto ou ressuscitou? Ele está vivo. Não tem sentido você fazer memória para quem já está vivo.
Sim ou não? Sim. A memória, de memória, ó, isso aqui é em memória do meu pai. Em memória você faz de quem morreu. Quem está vivo você faz homenagem. Você faz. Tá vendo? Você se declara, a pessoa está viva. Amor. Agora, em memória é para quem morreu. Jesus ressuscitou. Vamos lá. Sério. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice físico e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Simbólico. Faça isso sempre que beber em memória de mim. Aí a lei fala: está vendo? Tem que fazer a ceia, porque nós vamos em memória do Senhor. Mas a ceia é a palavra espiritual. E todas as vezes que a gente come e bebe espiritualmente, nós estamos fazendo, logicamente, aquilo que Cristo mandou fazer. Lembrar daquilo que ele fez na cruz do Calvário. Qual é o culto, qual é a reunião do povo cristão que se reúne e não lembra do que Cristo fez na cruz do Calvário? Nós sempre estamos lembrando constantemente, as palavras do Senhor estão sempre constantemente em nós. Você abre a Bíblia, começa a meditar, você vê de cara, constantemente, aquilo que Cristo fez na cruz. Sério, estamos finalizando. Porque sempre que comerem deste pão espiritual e beberem deste cálice espiritual, não, porque não pode ser carnal. Porque as palavras do Senhor é espírito e vida. A carne entrará na certa. Então, quando espiritual, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Ele falou que tudo isso ele recebeu o que aconteceu antes de Cristo morrer e ressuscitar. Agora eu te pergunto: nós devemos anunciar a morte ou nós temos que anunciar a ressurreição de Jesus? A ressurreição de Jesus. Nós somos chamados. Então Paulo diz: olha, isso aqui foi feito lá com Jesus, judeu, antes da cruz. O pão e o cálice espiritual. Aí diz: portanto, daquele que comer físico, olha só, se você comer fisicamente, achando que isso vai ter efeito espiritual, isso aqui é grave. O pão ou beber o cálice físico, espiritual, né? Físico, você quer transformar aquilo de forma espiritual, do Senhor indignamente. O que é ser indignamente? Eu cresci ouvindo: oh, indignamente você pecou, você nada disso. Esse indignamente tem dois sentidos. O primeiro deles é que, se você for fazer a Páscoa, se você não é judeu, você está indigno. Você não é judeu? E se você for fazer isso de forma a querer causar algum benefício espiritual na tua vida, também é indigno, porque hoje já não tem mais efeito nenhum. Então, se você comer fisicamente ou beber fisicamente e querer simbolizar isso espiritualmente, você é indigno. Somente os judeus poderiam comer a Páscoa. Será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Sim. Sim. Porque se você come alguma coisa física e bebe alguma coisa física e você atribui isso a Deus, ao Espírito, sendo que Deus é Espírito e Ele quer ser adorado em Espírito e em verdade, o Espírito não precisa comer físico, sim ou não? Você está sendo culpado daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. É grave ou não? É grave. Sério. Então ele fala: examine-se. Examine-se. O que é examinar, irmãos? É entender que a comida hoje é o quê? É espiritual. Examine-se. Peraí. Não tem sentido esse pedaço de pão, esse cálice de vinho. Não tem sentido. Examine-se. Para onde que vai isso aqui? Para o estômago, depois para o intestino, depois para a privada. Não tem sentido isso aqui. Aí alguém, eu via discussão quando eu era criança, sobrava, né? Aqueles monte de pães assim. Aí, como é que vai fazer isso aqui? É o corpo de Cristo. Pode jogar em qualquer lugar. Como é que faz? Aí meu pai era o diácono da igreja. Pode deixar que eu levo para casa. Levo para casa. Levo para casa. Aí ela ficou um buraco lá na terra, joga lá. Terra lá, terra. Não pode jogar não. Paulo diz: examine-se, entenda que a comida hoje é espiritual, cara. A ceia hoje é espiritual. Cada um a si mesmo, então coma e beba do cálice espiritual. Coma e beba do cálice espiritual. Coma e beba daquilo que é do céu, que é celestial, que é espiritual. Examine-se, entenda que aquilo
não deve ser feito de forma física e material, mas espiritual. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Quem come fisicamente, bebe fisicamente, achando que aquilo é corpo e sangue do Senhor, bebe para a sua própria condenação. Por quê? Porque ele come, tá bom, eu tomei a ceia, já comi a hóstia. Aí começa a fazer um monte de burrada, ele está em condenação. Agora, quem come, ouve, e quem bebe, ouve, sabe, espiritualmente sai e vive no Espírito. Ele vive de forma inteligente e sábia nessa terra. É isso que Paulo quer dizer. Ele está mandando não comer fisicamente. E o povo usa esse texto para dar ceia para o povo. Vai lá, segue. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem, quando vocês se reunirem para comer espiritualmente, está vendo aqui? Esperem uns pelos outros. Ele está dizendo, olha, tenha comunhão espiritual. É reunião. Se alguém estiver com fome, o que ele está falando aqui? De uma comida material física. Pastor, é pecado não tomar aquele cafezinho ali? Não, não é nada disso. Eu não estou falando que o café é o sangue de Cristo, não estou falando que é o pão ali, é o corpo. Eu não estou atribuindo coisas que são espirituais a objetos físicos. O errado é isso. Então ele diz, se alguém estiver com fome, coma coma fisicamente. Lá na sua casa, cara. Para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Quanto ao mais, irmãos, quando eu for, darei maiores instruções. Detalhes. Você não encontra Paulo falando de ceia dessa forma aqui, que está falando. Você não encontra ele falando disso em Gálatas, em Efésios, em Romanos, em Filipenses, em Tessalonicenses. Você não encontra ele falando só em Coríntios, conforme ele também falou de véu, só em Coríntios, porque essa igreja era carnal. Problemática, era carnal. Então, ele diz, vocês têm que discernir o corpo, isso é isso, é você entender, Cristo é o pão vivo que desceu do céu, é o maná celestial, e eu tenho que comer espiritualmente do corpo, da carne e do sangue, beber do sangue dele constantemente, é espiritual. Amém? Amém. Vamos lá, filho, vamos terminar. E eu termino com esse texto, onde Paulo deixa claro que Cristo é a nossa Páscoa. Lembra lá da Páscoa? 1 Coríntios 5 e 7, ele diz, livrem-se do fermento velho. Foi isso que Deus disse para mim, irmãos, alguns tempos aqui atrás, alguns anos. Falou, tira esse negócio do meio do povo, deixa o meu povo, conduz o meu povo por fé. Ele diz, livra-se do fermento velho da velha aliança, livra-se, para que seja uma massa nova. Eu recebo que isso vai acontecer na vida do pastor Marcos, lá com todo o pessoal. Uma massa nova e sem fermento, como realmente são, limpo, somente na fé, Senhor Jesus. Pois Cristo é o nosso Cordeiro Pascual, foi sacrificado. Amém. Eita, coisa gostosa, irmão, eu viver de graça, meu Deus. Já tomou ceia lá na lei? Tomou ceia na lei? Hoje é dia da ceia, hoje. Aí tem que passear. Ai, meu Deus, aí o pastor faz aquela palavra. Senhora, aí tem o pão lá, serve o pão. Só os irmãos batizados que podem tomar a ceia. Não é assim? As crianças não podem tomar ceia. Eu quando era criança, assim, estava no Tiago, assim, peguei pão lá, eu comer. Não tem sentido você atribuir isso ao Espírito e à vida espiritual. Assim seja. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Amém. Você acabou de assistir a mensagem em graça com o pastor Tiago. Venha participar em uma de nossas reuniões.